No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no versículo 14 e 15, tem uma passagem que mostra que Saulo, eles chamam de Saulo, ia no caminho de Damasco, perseguia o povo do Altíssimo. Ele pegava a carta do povo romano e ia chicotear, espancar os profetas do passado, os seguidores de Yahushua. E numa dessas perseguições que ele fazia, em Atos capítulo 26, versículo 14 e 15, disse que ele ia no caminho de Damasco perseguir o povo do Altíssimo. E daí ele viu um clarão de luz e ouviu uma voz. Veja bem, lá em Atos 26, versículo 14 e 15, diz que Saulo, ele foi tomado de repente, assim, ele viu um clarão de luz e ele caiu por terra. Foi um poder forte que veio em cima dele. E ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Observa Atos 26, versículo 14 e 15, que Saulo ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E aí lá está escrito assim, que ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora veja bem, Saulo era Yahudim, que o povo chama de judeu, porque não tem como ser judeu, porque o Jota só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel não existe o Jota até hoje. E Saulo era Yahudim, cidadão romano, mas judeu nato. Ele era de origem hebraica. Saulo era hebreu, ele conhecia o hebraico ao pé da letra. Essa Bíblia diz que ele era formado aos pés de Gamaliel. Então ele era letrado. Ele era erudito. Ele era um homem formado e um grande cidadão. E ele ouviu uma voz na língua da sua origem, hebraico. Ele conhecia o hebraico ao pé da letra. Como a voz disse em hebraico e disse Jesus, se não existia J na época, e o J foi existir quase 1500 anos depois que isso aconteceu. Quando o J surgiu, o Saulo não estava mais na terra. Então a voz falou em língua hebraica: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Os tradutores perversos, malvados, tiraram e colocaram aí esse Jesus aí. Lógico, na época eles colocaram o Jesus, né? E depois, o nome Jesus foi arranjado em 3 etapas. Eles modelaram em 3 vezes até chegar ao nome Jesus. Primeiro foi Jesus, depois Jesus e depois Jesus. É uma cachorrada, é uma malandragem muito grande. Os tradutores da Bíblia foi totalmente usado por Satanás para consumir o nome do Pai, do Filho, dos profetas, da cidade, e encaixaram ídolos nos lugares dos nomes sagrados. Mas aí está uma prova total que Saulo ia no caminho de Damasco, perseguiu o povo do Altíssimo, ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Se a voz falou em hebraico, falou o nome em hebraico, Yahushua. Não tem nenhuma lógica da voz ter falado Jesus, se não existia J lá na época e não existe até hoje. Então a voz falou o nome em hebraico, Yahushua. É bem claro.
Só não vê mesmo se estiver totalmente cego. Só que aí tem um grande problema, e gravíssimo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: em cima na terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Então, é só um nome que salva. É uma determinação do Altíssimo. Só nesse nome salva. Yahweh. Só no nome do Altíssimo tem salvação. Se alguém pegar um outro nome, não vai ser atendido. Veja bem, se você fizer uma ligação agora lá para os Estados Unidos, o cidadão chama Sebastião, e você chamar ele de Joaquim ou Manuel, etc., você não vai ter êxito na sua ligação, você está chamando um outro nome. O nome identifica, o nome personaliza. Se você muda o nome, você muda o rumo das coisas. Exemplo, se você chegar em uma casa de um cidadão com muita sede e disser assim: por favor, me arranja um copo de sal, a sua sede vai aumentar ao invés de abrandá-la. Aí você vê a diferença que faz o uso errado do nome. O nome identifica, o nome personaliza. E o Altíssimo disse: só há esse nome pelo qual se possa salvar. Atos 4 e 12. E esse é o meio que Satanás, justamente por isso que Satanás consumiu com o nome. Porque Satanás é quem bem sabe a importância que tem o nome do Altíssimo. Aí ele extraiu o nome, consumiu, escondeu o nome e arranjou vários paralelos para a população ficar enrolada. A população está enrolada, embaraçada, justamente porque estão pedindo em nomes de ídolos. Só há um nome pelo qual se possa salvar. Atos 4 e 12. Não adianta dar rodeio, não adianta inventar história. O Altíssimo não atende por outro nome. E enquanto o homem e a mulher ficar adorando ídolos, vai ficar enrolado, embaraçado e sofrendo.